Vamos para o meu treino de hoje. Fiz o Pilates solo em casa. Comecei alongando, fazendo posição da criança, respirando devagar, inspirando e expirando devagar. Fico assim alguns segundos, levanto um pouco, faço novamente a posição da criança. Depois alongo um pouco a lateral do corpo, indo para o lado direito. E devagar depois alongo a lateral do corpo, indo para o lado esquerdo. Fico alguns segundos assim, respirando devagar, lentamente. Vou para o centro novamente, levanto, flexiono a coluna. Depois vou fazer o alongamento do gato-cachorro, o gato arrepiado, depois a posição do cachorro, novamente o gato arrepiado, depois a posição do cachorro, sincronizando com a respiração, mais uma vez, um gato arrepiado, a posição do cachorro. Repito mais uma vez o gato arrepiado, a posição do cachorro. Respirando, gato arrepiado. Aí eu vou começar a fazer uma rotação de quadril com o joelho flexionado, pés em ponta de pé. Faço pequenos círculos com o quadril. Faço algumas repetições. Depois eu estendo a perna em ponta de pé. Fico em isometria por alguns segundos. Em seguida, eu flexiono o cotovelo e vou fazer a extensão de quadril. Algumas repetições. Mais ou menos umas 10 repetições. O movimento sempre bem lento. Lembrando de não prender a respiração. Estendo o quadril. Depois eu vou fazer o chute, ou seja, ainda em ponta de pé, eu vou flexionando o quadril e o joelho, tentando cruzar o joelho com a outra perna e vou dando chutes. Faço algumas repetições assim, flexionando, chutando, cruzando a perna, chutando, cruzando a perna com a perna contrária. Logo depois, eu faço só os chutes sem cruzar com a perna contrária. Em pontinha do pé, vou chutando, fazendo algumas repetições. Na sequência, eu vou fazer a extensão de quadril com o pé flexionado, ou seja, o pé de palhaço. Faço mais algumas repetições, mais ou menos 10 repetições. Cada exercício eu tenho feito em média 10 repetições. Em seguida, o próximo exercício, eu vou fazer uma prancha lateral com o cotovelo estendido e as mãos elevadas para cima e olhando para o céu. Depois, eu deito e vou fazer a abdução de quadril, conhecido como exercício ostra.
faço mais algumas repetições, em média umas 10 repetições. Em seguida, eu dou chutes laterais com a perna, faço o ostra, chuto lateralmente, depois faço o ostra novamente, chuto novamente e faço algumas repetições assim, fazendo ostra, chutando a perna, depois juntando os dedos dos pés, fazendo ostra, chutando novamente e assim repito umas 10 vezes. Depois, com as pernas estendidas, elevadas, eu faço pequenos círculos em sentido horário, faço 10 círculos em sentido horário e depois eu troco fazendo mais 10 círculos com a perna estendida no ar para o sentido anti-horário. Quando eu termino, eu sento, alongo um pouquinho a parte lateral do corpo. Logo em seguida, eu deito no colchonete e devagar vou flexionando a coluna para deitar com as costas no colchonete. Respiro, coloco as mãos atrás da cabeça e vou começar uma sequência de alguns abdominais. Então, soltando o ar, eu contraio o abdômen, fazendo um abdominal supra. Depois, inspirando, retorno à posição dos ombros no chão. Faço algumas repetições do abdominal supra. Sempre lembrando essa sincronia com a respiração, né? Quando a gente contrai e solta o ar, quando a gente relaxa, a gente inspira. O próximo exercício é o abdominal bicicleta alternado, ou seja, primeiro eu tento levar o cotovelo esquerdo apontando para o joelho direito e depois o cotovelo direito apontando para o joelho esquerdo. Sempre devagar, não estamos com pressa, movimento consciente, sincronizando com a respiração. Contrai, solta o ar, relaxa e inspira. Em seguida, eu vou fazer o abdominal crunch um pouquinho mais rápido, na sequência de como se fosse assim, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Logo, depois que eu faço algumas repetições, relaxo um pouco o abdômen, alongo, trazendo os joelhos em direção ao peito, abraço as pernas. E logo depois vou para o próximo exercício, que é fazer toda essa sequência que eu fiz para um lado, ou seja, para o lado direito, que eu fiz do lado direito, agora eu vou fazer para o lado esquerdo. Começo fazendo a rotação do quadril, joelhos flexionados, pés em ponta de pé. Faço algumas repetições, rotacionando o quadril. Depois,
estendo as pernas e faço a extensão de quadril, também com a pontinha do pé em posição de pé de bailarina. Faço mais algumas repetições, sempre lembrando que eu tenho feito em média 10 repetições de cada exercício. Logo depois eu vou fazer os chutes, cruzando o joelho com a perna contrária. Chuto, flexiono o joelho cruzando com uma perna, chuto e quando termino vou fazer os chutes sem fazer o cruzamento com a perna contrária, somente chutando. Sempre esses exercícios que eu falei até o momento com a pontinha do pé estendida. Faço mais umas 10 repetições. Não prendo a respiração. Movimento sempre consciente. Próximo exercício é dando os kicks, estendendo o quadril com o pé, dessa vez flexionado, ou seja, em pé de palhaço. Depois eu faço a prancha lateral, com o cotovelo estendido. Elevo o braço contrário para cima. Depois volto, deitando, aliás, sentando para alongar um pouco a lateral do corpo. Em seguida, deito lateralmente e vou fazer o exercício ostra. Faço umas 10 repetições, bem devagar, sentindo bem a musculatura, movimento consciente, respirando lentamente. Faço abdução, fecho, faço abdução, fecho. Ou seja, repito isso umas 10 vezes. Depois eu estendo a perna para o alto, dou o chute e faço de novo o exercício ostra. E estendo a perna, chuto e flexiono, trazendo a pontinha do pé para encontrar dedinho com dedinho, né? Pé com pé. Chuto, estendo e faço o exercício ostra. Faço algumas repetições. Faço ostra, estendo o joelho, chuto, flexiono a perna, encontro o dedinho com dedinho. E assim sucessivamente. Depois estendo novamente a perna e faço os pequenos círculos, sentido horário, 10 repetições. Perna totalmente estendida, na pontinha do pé. Depois eu faço mais 10 repetições para o sentido anti-horário, perna toda estendida na pontinha do pé. Lembrando de não prender a respiração. Depois relaxo, alongo um pouco a lateral do meu corpo.
Em seguida, o próximo exercício é fazer algumas flexões. Faço uma flexão com o joelho flexionado e depois entro na posição da prancha. Aí faço a flexão novamente com o joelho flexionado, depois entro na posição de prancha tirando os joelhos do chão. Depois faço a flexão novamente, colocando os joelhos no chão. Depois faço a prancha e assim repito isso aproximadamente 10 vezes. Quando eu chego na última, eu volto com os joelhos para o colchonete e com as mãos estendidas eu faço toques com a mão no ombro oposto, de forma alternada. Depois eu tento aumentar um pouco essa dificuldade, fazendo a prancha, tirando os joelhos do chão e fazendo o toque com a mão no ombro contrário, de forma alternada. Depois eu fico alguns segundos em isometria, sem fazer o toque. Logo em seguida, eu relaxo, fazendo a posição da criança, deixando a palma da mão voltada para cima. Respiro. Em seguida, sento nas minhas pernas, alongo, coloco as mãos para trás para alongar bem essa coluna e finalizo o meu treino. Eu retorno para o centro do colchonete, sento de pernas cruzadas e giro o meu corpo para o lado esquerdo, fazendo essa rotação da coluna. Depois eu retorno para o centro, levando as mãos para o chão e caminhando com elas para frente. Retorno, giro para o lado direito, fazendo a rotação de quadril. Deixo sentir esse alongamento. Depois volto para o centro. Novamente, coloco as mãos no chão, caminhando com elas para frente, sentindo o alongamento da minha coluna. Fico alguns segundos assim para relaxar, respirando. E assim eu finalizo o meu treino. Obrigada por assistir.